Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São José, nosso bom Pai, rogai por nós. Nossa catequese hoje é sobre o caminho da oração. Não existem na igreja, existem vários caminhos que nos levam à oração, que conduzem à oração. Segundo os diferentes contextos históricos, a classe social das pessoas, o próprio conhecimento das pessoas, a linguagem que se usa. Por exemplo, na própria igreja, agora na Santa Missa, por exemplo, várias pessoas serão levadas à oração, por exemplo, pelo canto sagrado, outras a olhar uma imagem sagrada, outras por uma palavra que vai ser dita no sermão, por alguma coisa que sairá nas leituras. Ou seja, são vários os meios que podem nos conduzir à oração. Mas falando de oração ou de caminho de oração de modo mais genérico, precisamos também tomar uma devida advertência, tomar cuidados com certas devoções, para não tomar para si, não incluir nas suas orações pessoais qualquer tipo de coisa que apareça como devoção. É necessário olhar as fontes, é necessário olhar a validade daquilo ali, os frutos que podemos tirar, o perigo que pode haver em algumas devoções particulares, ou porque se assemelham a superstições, ou porque, sendo coisas boas, louváveis, alguém poderia praticá-las reduzindo-a à superstição. Aproveito para abrir um parêntese. Por exemplo, em relação ao primeiro sábado, primeira sexta-feira, pessoas há que fazem essas devoções boas, louváveis, recomendáveis, que inclusive nós propomos aqui de modo comum aos senhores, mas que podem fazer de modo supersticioso. Pensar que basta fazer aquilo ali, pronto, está salvo. Isso é superstição, isso é mangar de Deus, isso é levar Nosso Senhor à chacota. É como se usássemos coisas sagradas para comercializar, para propor vendas a Nosso Senhor. Isso não acontece. A devoção, por exemplo, primeiro sábado, primeira sexta-feira, são modos que Nosso Senhor suscita na igreja, meios que Ele nos dá para alcançarmos a salvação. Mas isso supõe a boa vida, a prática da virtude. Pessoas há que se importam, fazem tudo para não perder a comunhão na primeira sexta, mas não se preocupa com a comunhão aos domingos, com as comunhões convenientes e habituais que devem acontecer durante o mês. Isso está errado. Que a devoção seja importante é verdade, mas a nossa vida católica não pode ser resumida a devoções. As devoções têm valor enquanto nos conduzem à prática correta, honesta da santa religião. O caminho da oração, o melhor caminho da oração é aquele que nós encontramos por meio de Nosso Senhor. Jesus, como a própria igreja nos ensina, é o caminho que nos leva ao Pai. Por exemplo, se os senhores olharem no missal, na oração coleta, secreta e pós-comúnio, todas as orações oficiais da igreja normalmente são dirigidas ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ou seja, a própria igreja nos ensina como nós devemos rezar. E devemos rezar em Jesus, com Jesus, por Jesus, porque Ele, ao mesmo tempo, é verdadeiro Deus, mas também é verdadeiro homem. É a ponte segura que nos conduz, que nos dá acesso à divindade. Mas, além de Nosso Senhor, nós encontramos também uma outra fonte, um caminho muito seguro e propício, que é Maria Santíssima. De todos os mortais, Maria Santíssima é aquela criatura santíssima que mais se assemelhou, mais se aproximou de Nosso Senhor. E suas obras, sua vida, foi a que mais agradou a Deus. Portanto, só pode ser agradável a Deus aquela oração que é unida a Nossa Senhora. São Luís Maria Grignon de Montfort usa aquela imagem bonita de um camponês que quer presentear o rei, mas na sua pobreza não pode dar mais do que, por exemplo, uma simples maçã.
O que é uma maçã para um rei? Diretamente do camponês para o rei seria quase que uma piada. Mas se o camponês entrega essa maçã ou esse simples presente à rainha, e a rainha o coloca sobre uma bandeja de prata, se enfeita e entra solenemente diante do rei, essa simples maçã de um camponês, agora em outro contexto, ganha um outro significado e um outro valor. São assim também com as nossas orações, quando as fazemos em Nossa Senhora, por Nossa Senhora, com Nossa Senhora. Portanto, o melhor modo de nós praticarmos a vida de oração é indo pelo caminho seguro, curto e confiável que o próprio Deus quis usar quando veio ao nosso encontro. Esse caminho chama-se Maria Santíssima. Por ele, podemos acessar com muita facilidade a nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez em Jesus, podemos ter a certeza de estar unidos à divindade. Em virtude da sua singular cooperação com o Espírito Santo, a Igreja, por isso, gosta de rezar com Maria, rezar por Maria. Ela que, desde o princípio, sempre foi identificada como a orante, e o que os santos e a Igreja elegem como aquela que nós dizemos que seja a onipotência suplicante. Ou seja, tudo aquilo que Deus pode mandando, Nossa Senhora pode suplicando a quem tudo pode mandando, que é Deus. Maria Santíssima, portanto, nos mostra o caminho, que é o Filho, e uma vez no Filho, nós estamos diante do único mediador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e em Jesus temos acesso a todo o tesouro. Procuremos dar sempre muita importância à vida de oração e procuremos sempre santificar nossa oração por aquela que aqui deve santificar as nossas almas para apresentá-las com um valor infinito a nosso Senhor, que é Nossa Senhora. Como dissemos domingo passado, uma das grandes fontes da oração é a liturgia. E na liturgia, repito, devemos procurar os meios pelos quais devemos rezar. Repito, uns vão se comover pelos hinos sagrados, outros pelas orações, outros pelas leituras, pelo sermão, mas todos nós devemos procurar nessa fonte riquíssima que é a liturgia, motivos para rezarmos, para nos unirmos estreitamente, de coração a coração, com nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.